Bom dia! Bem-vinda ao nosso Café com Fé de hoje. Mais uma semana começando. Mais um dia para a gente meditar na palavra do Senhor Jesus. Para entender o que Ele quer nos falar nessa manhã. Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, Renata! Essa live acontece toda terça-feira. É o nosso Café com Fé. Nosso momento para meditar na palavra de Deus e ver o que Ele tem para falar conosco. Toda terça-feira esse momento é reservado para isso, tá? Quem tá aqui pela primeira vez, me dá um alô aí. Quem já tá aqui todas as terças. Ontem não deu para me avisar nos stories, mas quem já tá aqui todas as terças sabe que toda terça-feira, 6h59, nós estamos aqui para ouvir o Senhor Jesus falar conosco. Bom dia, Daiane, né? Bom dia. Pessoal, vamos mandando um coraçãozinho. Bom dia, Marina. Bom dia. Vamos enviar essa live para as pessoas? Vamos evangelizar nessa manhã? Vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou a fazer? Bem-vinda, Cris! Bem-vinda, Daiane! Ó, aqui nessa manhã, aliás, toda terça-feira, o Senhor Jesus ele tem nos exortado muito, mas para o nosso bem. É isso que um pai faz, né? Um bom pai faz pelo filho. Então, tem sido muito... Ei, Lili! Bom dia! Então, assim, é a palavra que nos constrange, sabe? Mas nos leva a tomar uma decisão. Então, para mim é um dos momentos mais especiais aqui. Toda terça-feira está para poder a gente meditar, né? Sobre a palavra do Senhor Jesus. Então eu vou começar para não tomar muito tempo de vocês. Eu sei que o tempo é corrido de todos nós, na verdade. Mas eu quero convidar você a fazer uma breve oração para a gente convidar o Senhor Jesus para falar conosco nessa manhã, nos ensinar, nos orientar a boa, perfeita e a vontade dele para nós, né? Que é sempre boa, perfeita e agradável. Então, se possível, se você puder, feche os seus olhos aí onde você está, pra gente fazer uma breve oração, ok? Vamos lá. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, que o Teu nome seja glorificado, Teu santo nome poderoso, Tu és santo, Pai. Queremos louvar o Senhor por essa manhã, queremos louvar o Senhor pela nossa vida, queremos louvar o Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, atentos para ouvir o que o Senhor quer nos dizer. Agradeço ao Senhor por cada uma dessas vidas que está aqui nessa manhã, pois eu sei, meu Pai, que a correria do dia a dia, muitas pessoas não têm tempo, dizem não ter tempo para o Senhor, porque isso não é a prioridade dessas pessoas, Pai. Mas se o Senhor convidou cada uma dessas pessoas que estão aqui, é porque o Senhor tem algo a dizer, o Senhor tem um chamado especial por cada um de nós. Então, Pai, eu peço ao Senhor que venha nos orientar, que o Senhor venha falar conosco. Pai, eu convido o Senhor para sentar nessa cadeira e sentar do lado de cada uma dessas pessoas agora, nessa manhã. Que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor venha tirar tudo que vier, meu Pai, nos atrapalhar para ouvir o Senhor nessa manhã. Tira os tampões dos nossos ouvidos, meu Deus, tira a cegueira espiritual, meu Pai, tira tudo que vier tirar nossa atenção para ouvir a Tua vontade para a nossa vida, que o Senhor venha nos purificar, nos lavar nessa manhã, que haja um antes e depois, que haja salvação, Pai, porque eu não aceito falar de um nome tão poderoso, falar de uma palavra tão poderosa e não haver um antes e depois, e não haver transformação, Pai. Se uma pessoa que está aqui nessa manhã decidir entregar a vida para o Senhor, já valeu, meu Pai. Toda essa 1 hora de live ou menos, enfim, já valeu tudo, porque eu sei, meu Pai, o quanto uma alma para o Senhor é preciosa. Então, por isso, eu te agradeço por cada uma dessas vidas. Que o Senhor venha nos conduzir, nos guiar, que venha a nós o Teu reino, como o Senhor nos ensinou a orar, e que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas nessa manhã, Pai. Que o Senhor possa perdoar os nossos erros, as nossas falhas, não leve em consideração, nos ensina a ser pessoas melhores, meu Deus. Todos os dias da nossa vida precisamos e dependemos
do Senhor, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Bom, eu tava aqui falando, né, mais uma vez, Deus, o que o Senhor quer que eu fale, né, com as pessoas, até comigo mesmo, né, porque sempre quando eu falo aqui, eu não falo somente para vocês, o Espírito Santo fala comigo também. E é necessário que a gente venha se desligar das outras coisas e se conecte com Ele para que possamos ouvir e entender a vontade dEle para nós, porque Ele é Espírito, o reino dEle, como eu escrevi aqui nesse título, não é desse mundo. Deus, Ele é Espírito e Ele se conecta com as pessoas que estão em Espírito e que o buscam em Espírito e em verdade. E a palavra que Ele me deu hoje é muito forte, porque ela exorta mesmo, porque a palavra de Deus é como uma espada, uma faca de 2 gumes, que corta, mas que funciona, né? Então, é isso que vale a pena, entender que se ela está nos constrangendo, é porque ela está nos levando a um arrependimento. E foi isso que Jesus pregou o tempo inteiro. Eu estou sempre falando aqui toda terça-feira, porque eu me baseio no caminhar de Jesus quando veio como homem aqui nessa terra, quando ele veio na carne pecaminosa. Eu me baseio em tudo que ele disse, em tudo que ele pregou. E ele era de poucas palavras, mas a palavra dele é de um significado imenso, né? Então, lá em Romanos 8, Paulo era um apóstolo de Deus, né? Ele foi muito usado por Deus, escreveu muitos livros na Bíblia, Atos, Romanos, vários livros aqui foram escritos por ele, inspirados por Deus, né? Porque a Bíblia toda é inspirada por Deus. Ele foi um homem que perseguia os cristãos e que ele achava que estava fazendo justiça, e Deus se revelou para ele de uma maneira muito forte, e então ele compreendeu a vontade de Deus e passou a não perseguir mais as pessoas, os cristãos, mas sim jogar no lado de Deus e fazer a obra de Deus, evangelizar e ir por todo mundo e pregar o evangelho, como assim o Senhor Jesus ele nos orienta a fazer. Não é verdade? Então, aí ele escreve assim, lá em Romanos 8. Nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Primeiro vale pensar que Jesus, ele passou pela morte mais dolorosa que existe. A morte mais lenta, que é a morte de cruz. E ele não passou por essa morte à toa. Ele poderia ter sido decapitado como seu primo, João Batista foi decapitado, a cabeça poderia ter sido cortada, ele poderia ter sido queimado, mas isso não foi à toa que ele passou pela morte de cruz, né? Ele passou por essa morte para provar para mim e para você que a morte do nosso eu, ela é dolorosa e ela é lenta, mas vale a pena, porque há uma promessa. Porque se com ele padecemos, com ele nós seremos glorificados. Se nós permanecermos na presença dele e se nós ficarmos em espírito para que ele venha nos orientar. Aliás, ele é o único caminho. É muito melhor tomarmos uma decisão hoje de amar essa palavra, de decidir seguir essa palavra, porque não existe outro caminho. Da força do nosso braço, a gente já sabe que não dá certo, não está dando certo. É só você olhar para dentro de si, é só você olhar para a sua vida e ver que na força do braço pode até conquistar algo, mas nós nunca vamos ser completos e nunca vamos ter a vida com abundância que ele nos promete. E Deus é Deus de novidade. Então, nós precisamos nos atualizar todos os dias, né? Porque ele não é um Deus de passado. Eu era feliz. Quando eu me casei, eu era feliz. Antes, lá no início, quando eu me batizei, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era feliz, mas hoje não. Não, nós temos que ser a nossa melhor versão hoje. Hoje, nosso casamento tem que ser melhor. Hoje, nós temos que ser melhor de dentro para fora. Porque até uma pregação que eu ouvi, se até o nosso telefone, ele atualiza, né? O iOS atualiza, o Android também atualiza, por que nós não precisamos de atualização? E se a sua vida não está sendo uma crescente, então reveja o seu cristianismo. Porque nós temos que ser uma crescente, nós temos que ser uma fonte a jorrar.
a jorrar dentro de nós e transbordar na vida de outras pessoas. E Paulo, então, para começar essa reflexão disso, que Jesus não passou pela morte de cruz à toa e que nós somos eternos devedores dele. Nós devemos... Então, às vezes, quando eu vou orar, vou falar com Deus, eu tenho tanto temor em reclamar com ele, porque se ele for parar para falar para mim, me exortar, assim como ele exorta aqui na palavra, eu vou ficar até constrangida de ter reclamado, falar que eu não tenho o direito de reclamar. Porque tem tantas pessoas passando por problemas tão maiores do que os meus, e eu sei que muito do que eu vivo, a maioria, se não tudo, a não ser os que estão perseguidos pelo nome de Jesus, aí isso é perseguição, isso é provação. Você ser afrontado pelo nome de Deus. Agora, não você passar por algo que você mesmo plantou. Isso não é provação. Estou passando por uma provação. Não, isso não é provação. Né? Isso, nós só estamos colhendo aquilo que nós plantamos, né? É a lei da vida. Então, às vezes, quando eu vou falar com Deus, às vezes, quando eu vou chorar com Ele, antes eu até falo, peço desculpa, falo, Senhor, me perdoa por estar aqui chorando, mas eu só estou desabafando, eu não quero reclamar com o Senhor nada, só quero desabafar porque realmente está difícil, estou cansada, mas eu sei que é o processo, eu sei que isso tem que acontecer, mas é porque no teu colo eu me sinto confortável, é porque o Senhor, ele me conforta, é que quando eu estou te buscando, eu me sinto mais leve, eu sei que eu vou sair dessa oração mais leve, é só por isso que eu tô aqui, tá? Que eu tô aqui chorando com o Senhor. Não pense que eu tô reclamando, não pense que eu tô achando que a cruz tá pesada, não, porque eu não quero que o Senhor me dê facilidade. Eu sei que não existe facilidade em nada na vida, mas eu tô aqui para te pedir condição, força, coragem, fé, intrepidez, para o Senhor renovar as minhas forças. Então, eu tenho muito temor antes de reclamar e murmurar qualquer coisa com Deus, porque nós não temos esse direito. Porque Ele já nos deu o livre acesso, Ele já passou pela morte de cruz. E se nós estamos pagando o preço novamente, sofrendo, gemendo, ansiosos, cheios de dúvida, é porque nós não conhecemos esse Deus que morreu, Jesus que morreu na cruz por nós. É porque nós só conhecemos Ele de ouvir falar, né? Então, a gente não paga um boleto duas vezes. Quando a gente paga um boleto, eu já falei isso em outras lives, quando a gente paga um boleto duas vezes, a gente não reclama, não vai lá, não, eu já paguei, não vai lá e reivindica. Então, assim, o plano de salvação. Jesus já fez tudo que tinha que ser feito por nós. Então, só depende de nós agora ir em busca dessa conquista, ir em busca desse prêmio precioso, né? E nós estamos no processo, nós estamos em obra. Jesus considera as coisas boas quando elas terminam. Então, muitas das vezes, tem pessoas que acham, Jesus já me libertou porque Ele já me curou do cigarro, já me curou do vício, Ele já me curou dos ciúmes, Ele já me curou da pornografia. Tá, isso é o começo da obra, isso não é o final. Exige de nós uma sequência, uma perseverança. Nós estamos sendo testados o tempo inteiro por Deus. Nós temos que ser fiéis a Ele no pouco para que Ele nos coloque no muito. E às vezes a gente acha que o que Ele nos pede é muito. Muito é o que Ele pediu para Abraão, que foi o filho dele, né? Isso é muito louco. E mais louco ainda é pensar que Abraão obedeceu e subiu para poder entregar o filho dele. E isso é fé. Por isso ele foi considerado o pai da fé. Abraão está escrito lá no início da Bíblia. Bem no início. Deus deixou essa história para nos deixar um exemplo de fé, um exemplo de confiança. E a fé e a confiança têm que andar umas do lado da outra. Então, entrando aqui na palavra, Paulo exorta aqui aos cristãos, pessoas que já conhecem a palavra de Deus. E depois eu vou falar lá em Apocalipse o que Deus fala sobre essas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Há para os que estão em Cristo. Então, vamos ler pausadamente, vamos prestar atenção em tudo, cada letra, né? Qual que é o verdadeiro significado. Porque isso aqui que nós estamos ouvindo, vocês estão ouvindo, eu não sou melhor que ninguém, eu tenho muito que aprender. Mas, assim, é uma preciosidade, tá? É uma preciosidade que foi a forma como Deus se revelou para mim, foi a forma que eu despertei do sono da morte que eu estava vivendo. E, infelizmente, muitas pessoas não têm a revelação do verdadeiro significado da palavra e levam e
os versículos isolados, né? E não levam as pessoas a entenderem e conhecerem a verdade, a vontade de Deus para a nossa vida. Então, isso aqui é uma preciosidade. Você está aqui, eu tenho certeza que não é à toa, tá bom? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. O que é o que significa a carne? A velha criatura, né? O primeiro homem, aqueles que não nascem de Deus, é como o primeiro homem Adão. Jesus, ele veio como o segundo Adão, veio para recuperar aquilo que Adão perdeu, veio para nos dar a oportunidade de salvação, porque não tinha mais chance de salvação para o homem, né? Já estava tudo condenado devido à desobediência do homem, e começou isso lá no céu, né? Pelo anjo, o Lúcifer, que se rebelou contra Deus, que agiu com orgulho, que quis ser igual a Deus. E desde quando ele foi expulso do céu e caiu na terra, está aqui na terra, são demônios, né? O Lúcifer, ele convenceu a terça parte dos anjos e todos foram expulsos do céu. E eles estão aqui na terra como leão que ruge, caçando alguém a quem tragar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E Deus fala que o mundo já é do maligno e o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Então, por isso, peça a Deus para abrir o seu entendimento e falar com você, porque muitas das vezes a gente fala com as pessoas e elas não entendem, mas é porque o Deus desse mundo cegou o entendimento dessas pessoas e elas infelizmente estão aprisionadas. E você ouvir que você está nas mãos do diabo, às vezes parece até uma ofensa, mas Jesus, ele não mede palavras para falar isso. Ele não fala mansinho, ele não fala na sua língua para tentar te agradar. E por isso que ele nos exorta para nos trazer uma consciência e tomar uma atitude, porque nós temos domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Somos nós que mandamos nisso aqui. Então, somos nós que decidimos qual caminho seguir, qual caminho andar. Está em nossas mãos aonde ir, porque em cima do muro não é Deus. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. Então, precisamos tomar uma posição e assumir a fé ou não, tá? Então, Deus quer trazer essa consciência pra gente. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, segundo aos nossos desejos, a nossa vontade, mas segundo o Espírito. Se Deus é Espírito, nós temos que andar em Espírito. Somos falhos, nós pecamos, mas uma coisa é pecar, outra coisa é permanecer no pecado consciente, né? Então, uma coisa é você não saber que aquilo é errado. Deus fala, olha, minha filha, não faça mais isso. Vá em paz e não pratique mais aquilo que você praticava. Não erre mais nesse sentido. Vamos errar em outras coisas, mas Deus procura pessoas que erram menos, que buscam errar menos e todos os dias sermos pessoas melhores. Porque a lei do espírito de vida, Deus é espírito de vida. E o quanto nós estamos nos sentindo livres de dentro para fora. O quanto há liberdade aqui dentro, o quanto há paz, o quanto há alegria, o quanto há esperança, confiança, o que nós temos confessado, o que está saindo da nossa boca, palavras de vida ou palavra de morte. Porque assim como nós pensamos, assim nós somos. Aquilo que nós falamos é o que está dentro de nós. Somos pessoas que só murmuramos, reclamamos, aquele tipo de pessoa que não tem nada de bom para falar, vê tudo pelo lado negativo, tudo. Nós estamos colocando para fora somente o que está dentro de nós. Será que nós estamos sendo pessoas perseverantes ou nós estamos nos inclinando para as dificuldades, para os problemas? Será que nós confiamos mesmo? Ou será que nós temos dúvida da palavra de Deus, da vontade dele para a nossa vida? Qual o nosso nível de confiança em Deus? Nós somos testados nos mínimos detalhes, porque a lei do Espírito de vida, então ele é vida, ele não é morte. Então, se nós temos esperança, se nós levantamos hoje alegres, dispostos a vencer e pedir a Deus o pão nosso de cada dia, que como a gente ora no Pai Nosso, né? Condição para vencer as lutas de hoje, deixar que amanhã, o mal de amanhã ainda vai vir, se nós não estamos inclinados no que vai acontecer amanhã, mas estamos confiando na promessa dele para a nossa vida. E não só de falar, mas de viver, os frutos da nossa vida vai mostrar se a gente confia ou não. E você não precisa provar isso para as pessoas e nem para mim, porque Deus sonda o seu coração e ele sabe a sua intenção e ele sabe o que tem guardado aí dentro.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, não tinha oportunidade de salvação. Então, Deus, por amar tanto o mundo, um amor racional, um amor que pesa, um amor que avalia, ele entregou o seu filho para nos dar oportunidade de salvação, né? Então, o espírito de vida é espírito de certeza, de paz, confiança. Porque você olha para a sua vida, você está pagando o preço de novo do sofrimento, da angústia, da dor, do medo. Se você está pagando esse preço de novo, você precisa rever o seu cristianismo. Não é o Espírito de Deus que está falando com você. Tem um engano na sua vida. Você precisa ter essa consciência. Só quando eu tive essa consciência, eu consegui dar espaço para Deus trabalhar em minha vida. Quando eu deixei o orgulho de lado e vi que eu não era nada e que eu estava andando, caminhando para a morte, mesmo me considerando uma pessoa legal, uma pessoa boa. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, não tinha chance, era impossível, né? Deus enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado, Jesus veio como carne para passar por tudo aquilo que a gente passa hoje, para quando a gente for reclamar com ele, Jesus, está tão difícil, mas Jesus, eu não consigo. Se eu conseguir, você consegue. Porque eu não vim aqui para me gloriar. Se você ler Mateus, você vai, e Mateus, João, se você ler Marcos, Lucas, você vai ver que Jesus ele não veio para falar que ele era Deus. E ele não veio para se gloriar. Ele não veio para querer elogios. Jesus veio para obedecer e fazer a vontade de Deus. Ele falava o tempo inteiro, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do Pai. Então, mesmo ele sendo filho de Deus, ele tinha reverência e temor a Deus. Então, se ele tinha, por que nós não temos que ter? Ele fez tudo o que o ser humano precisa fazer para ninguém falar, mas o senhor é filho de Deus, né? O senhor pode, o senhor é rei. Não, ele veio na condição de servo. Ele veio na condição de servo. Então, ele foi batizado, ele ofertava, assim, ele orava, ele ficava no monte lá sozinho, ele tinha o seu momento com Deus, ele buscava intimidade com Deus, Jesus jejuava, Jesus passou pelo deserto 40 dias e 40 noites. Ah, mas ele não precisava, mas ele passou para que a promessa chegasse até nós, para que nós não tivéssemos o direito de chegar para ele e falar, ah, mas o senhor não passou por isso. Não, eu passei. Se eu passei, você também pode suportar, porque ninguém carrega uma cruz maior do que consegue carregar, né? Então, se ele foi glorificado, nós podemos ser glorificados com ele. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, ou seja, a justiça de Deus vai se cumprir naqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ou seja, o que é andar segundo o Espírito? É ter temor em relação a isso que está escrito aqui, é assumir Jesus, é obedecer, é procurar entender e conhecer mais desse Deus. Nós só vamos conhecer dele se nós tivermos interesse em buscar mais ele, em colocar ele como prioridade. Não existe coisa difícil, existe prioridade na vida, existe dedicação, existe entrega. Então não é um meio termo, não é 99%. Ou você entrega o seu tudo para Deus ou não. Ou você está na mão de Deus ou você está na mão do diabo. É papum. Deus é Deus de sim, sim, não, não. O que passa disso, a dúvida, não vem dele. Em cima do muro, não é de Deus. O muro já tem dono. O muro é do diabo. Quando a gente pensa assim, ah, mas Deus entende, eu vou fazer do meu jeito. Ah, mas Deus é tão bom. Nós temos que entender que ele é bom, mas ele é justiça. Tá? Ele é justiça. Se ele não fosse justiça, ele não nos alertava que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas que ele veio para que a gente tivesse vida e vida com abundância, e que estava em nossas mãos a bênção ou a maldição, que nós temos que escolher qual caminho seguir. Ele nos dá livre-arbítrio, ele não nos força a fazer nada, mas ele nos alerta, ele usa pessoas para falar, para que um dia ninguém chegue diante dele, do trono, e fale, ah, mas eu não sabia. A palavra não sabia chegou atrasada. Ela já é uma palavra atrasada. Então, aí Deus vai trazer imediatamente a consciência. Você lembra quando eu usei fulano para falar com você? Quando eu usei fulano para falar com você e você não levou em consideração aquilo que eu estava ensinando? Você não procurou entender mais de mim? Então, é por isso.
Porque Jesus, ele está aqui como nosso advogado. Ele intercede por nós, ele dá chance, ele dá oportunidade, ele usa. Por isso que há grandes transformações no presidiário, na prostituta, no drogado, enfim, tantas pessoas que andavam no caminho do mal e do nada mudaram. Não foi do nada, é uma construção. O próprio Deus se revelou para essa pessoa e convenceu essa pessoa do pecado dela. Porque é Deus que te convence do pecado, não sou eu. Ele está plantando uma semente. O que você vai fazer com isso é o que vai fazer toda a diferença. Não é verdade? Então, vamos buscar ter essa consciência e levar em consideração tudo aquilo que ele nos ensina, tudo aquilo que ele está nos orientando. Porque é isso aqui que vai nos levar a receber as promessas que ele tem para as nossas vidas. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, como obedecer a Deus? Como agradar a Deus? Como saber o que Deus quer para minha vida? Andando em Espírito, andando com Ele. Nós somos frutos do meio, andando com pessoas que são da mesma fé, andando com pessoas que buscam ser pessoas melhores e buscam ter comunhão com Deus. E se a gente andar com pessoas que não têm comunhão com Deus, nós vamos ser parecidos com essas pessoas. Precisamos nos isolar um pouco muitas das vezes, sabe? Precisamos ser separados. Quem é de Deus é separado, anda na contramão desse mundo. E quando Deus pede alguma coisa para mim, para você, Ele pede para te dar 100 vezes mais. Ele pede para te entregar algo muito maior que você nunca imaginou na vida. Ou até mesmo para te devolver aquilo de forma diferente. E aí, quando ele te pede uma coisa pequena, você acha que ele está te pedindo muito. Mas muito ele pediu para Abraão quando ele pediu o filho dele. Muito foi Deus que fez por nós, que entregou o filho dele na cruz. Ele que fez muito. Então, quando ele te pede alguma coisa, às vezes uma simples oferta na igreja, ao invés, ele te pede 20, você dá 10. Eu não estou querendo falar aqui de quanto que você tem que dar na igreja, na oferta, enfim, cada um na sua fé, porque ninguém vai na sua bolsa e pega o que você tem que ofertar. Ninguém vai lá e fala, ninguém vai lá e te constrange e fala, você tem que dar isso. Não, é o próprio Deus que fala dentro de você. Mas aí vem a voz do diabo e fala, vai te faltar, dá o menor, dá as moedas. Quando nos mínimos detalhes nós estamos sendo testados. Deus não precisa de dinheiro, mas se a gente não consegue servir Ele com o nosso dinheiro, nós vamos servir Ele com a nossa vida? O tempo inteiro a gente fala de dinheiro, a gente faz propósito para ter uma vida abençoada. Chega na porta da igreja falando de dinheiro, aí quando entra na igreja não pode falar de dinheiro. Então é porque seu coração está no dinheiro, você precisa rever isso, porque Deus vai te testar aonde está o seu coração. 24 horas pensa em dinheiro, aí dentro da igreja não pode falar de dinheiro? Então, a gente precisa ter essa consciência, porque às vezes Deus pede pra gente ofertar com o nosso melhor, e não só com dinheiro, mas com a nossa vida. Quando tem alguém ali precisando de uma palavra, precisando de um apoio, o quanto nós doamos o nosso tempo para dar uma palavra de vida, de esperança, ou para contar o nosso testemunho, que às vezes foi lá atrás que aconteceu, para ajudar e levantar essa pessoa do sono da morte ou daquela condição espiritual que ela está vivendo. Isso também é oferta, tudo é oferta. O quanto nós colocamos ele como prioridade é oferta. A nossa fala é oferta. O quanto a gente pensa antes de responder a alguém. Tudo isso é oferta. Então, Deus nos observa nos mínimos detalhes. Então, os que andam segundo a carne são frutos da carne. Agora, os que andam segundo o Espírito têm frutos do Espírito Santo. E a nossa atitude vai mostrar se nós estamos tendo frutos do Espírito Santo ou se nós estamos tendo frutos carnais, frutos da nossa própria vontade, do nosso eu, do nosso querer. Aí a gente sempre fica, quando Deus vai e pede alguma coisa, eu estou sempre falando, tem alguém que deve ter muita mágoa, porque eu estou sempre falando de perdão aqui. Sempre falando de perdão. Aí quando a gente vai conversar com a pessoa e a gente fala, tá, você tá disposta mesmo? Eu sempre falo isso. Ontem mesmo eu gravei um áudio pra uma menina que tava me pedindo ajuda. Olha, eu vou... Ela falou, eu moro em Betim. Eu falei, olha, eu vou aonde você estiver. Não importa se você mora em Betim, Sabará, não importa onde você mora. Mas eu preciso saber de uma coisa. O que você quer com Deus? Você tá disposta a pagar o preço? Se você estiver disposta a pagar o preço, eu entro com você no inferno e te ajudo a sair de lá. Eu estou disposta a lutar junto com você essa guerra. Mas você precisa entender que essa guerra é espiritual.
E se você entrar nessa guerra desarmada, você vai perder. Você precisa entrar nela muito consciente. Você quer ter uma vida com Deus de verdade? Então você precisa entender que você vai ter que pagar o preço, mas que vai valer a pena. Se Jesus pagou o preço, por que nós não vamos pagar o preço? Precisamos pagar o preço, temos que pagar o preço. Não é com facilidade, nada na vida vem com facilidade. Então a gente precisa ter essa consciência. Toda vez que a gente ora, reclama, murmura, será que a gente está ouvindo e atendendo aquilo que Ele está nos pedindo, que é crer? E o crer é obedecer na palavra dEle. Ele quer que a gente obedeça, Ele quer que a gente seja fiel. Ele quer que a gente seja fiel em primeiro lugar, antes de sacrificar. Antes de sacrificar, a gente tem que obedecer. Porque Jesus, antes de sacrificar, Ele obedeceu. Ele obedeceu. E o quanto nós estamos obedecendo? O quanto essa Bíblia ela não está aberta no mesmo versículo, no Salmo, todos os dias lá, sem ser mexida. E o quanto a gente tem tido tempo para Deus, para que Ele venha responder às nossas orações. Se você entender que é muito melhor dar do que receber, você vai entender o verdadeiro significado da vida. Porque enquanto a gente se doa para Deus, Ele cuida do que é nosso. Ele cuida do que é nosso. Então, voltando à palavra aqui, que de vez em quando a gente vai falando, mas eu até falei coisas que eu nem tinha programado, mas é o próprio Deus falando com a gente. Então, aí, às vezes, Ele vai e te pede pra, tá, você quer? Aí eu falei com ela, nem me respondeu. Nem me respondeu. Porque quer viver uma vida com Deus de facilidade. E não tem. Não tem. Tem sim, paz. Tem sim, uma promessa. Mas nós temos que pagar esse preço. E aí, às vezes, você fala com a pessoa, tá bom. Aí ela vai conversando com você e aí você consegue entender que ela tem mágoa de alguém. Você fala, então você precisa perdoar essa pessoa. Ah, mas eu não vou perdoar, não. Não, mas foi fulano que fez mal pra mim, eu tenho que perdoar? Tem que perdoar. 70 vezes 7. Tem que perdoar. Se você ora isso no Pai Nosso, para você ser perdoado, você tem que perdoar. Tem que perdoar, não há mais. Então, se tem um a mais, você está querendo fazer do seu jeito. Consegue entender que é nos mínimos detalhes? Não é só porque nós somos pessoas legais que nós somos de Deus, não. Não é isso. Nós temos que entender que tem um buraco mais embaixo ali. E se Deus fala que aquele que, se alguém, ao que vencer, não é para todo mundo. A gente precisa ter essa consciência e colocar na balança. Se não é para todo mundo, em que lado eu estou? Para que lado eu quero ir? E o que eu estou fazendo para poder estar do lado de Deus? Que se perguntar para todo mundo quem quer ir para o reino dos céus, quem quer sentar à mesa com Deus, quem quer um galardão, todo mundo quer. Mas todo mundo quer pagar o preço? Não quer. Por isso que ele fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E aí, para finalizar essa parte, porque a inclinação da carne é morte, a inclinação para o seu achismo, a sua sabedoria, o seu eu, o seu orgulho, a sua mágoa, a dúvida, o medo, o pecado é morte. Mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. A inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Então, nós estamos sendo amigos ou inimigos de Deus? Nós precisamos parar de viver esse cristianismo antigo, ultrapassado, só de amor. Deus é justiça. O quanto nós estamos sendo justos perante a Ele, para que Ele venha nos honrar. O quanto nós estamos honrando o que Ele fez por nós na cruz. Nós temos que pensar muito antes de reclamar com Deus alguma coisa. Se nós não estamos vivendo em novidade de vida, como eu falei lá no início, tem alguma coisa de errado. E não falo sobre vida financeira próspera, não, só não. Eu falo sobre paz, rios de águas vivas fluindo dentro de você, você transbordando a presença do Espírito Santo. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mal nenhum você vai temer, porque você sabe quem está com você. Mas se há medo, se há dúvida, você não sabe quem está com você, porque você não conhece o dono dessa palavra. Você conhece ele de ouvir falar. Ele falava muito com os fariseus religiosos. Deus não veio para religião, ele não veio para doutrinas, ele é um Deus de liberdade. Ele quer que a gente creia e leve em consideração a palavra dele e vá pelo mundo, espalhe a salvação e que o mais importante, esteja salvo todos os dias. A condição de salvo, ela é diária. Hoje,
posso estar salva? Para mim estar salva amanhã, eu tenho que permanecer, eu tenho que prevalecer, eu tenho que mostrar para mim que quem manda aqui na minha carne sou eu. Fazer jejum, sim, nós temos que fazer jejum, propósitos para edificar o nosso espírito. Quando a gente faz jejum, a gente mostra para a nossa carne que nós mandamos nela. Quando a gente abre mão de comer alguma coisa por algumas horas, nós estamos oferecendo o nosso espírito para Deus. Nós estamos matando a nossa carne, mas fortalecendo o espírito. O jejum é poderoso. Deus fala que a caça de demônios que só sai com muito jejum e oração. Tá escrito, orientação tá aqui. Mas como saber a orientação de Deus se a gente não dedica, se a gente não medita? Se a Bíblia tá aberta lá, achando que ela tá saindo dela, ela tá aberta lá na sala, tá aberta lá no quarto e tá saindo dela poder ali, sem a gente ter que dedicar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra é a que nos dá vida. E se a gente não parar para meditar, como que ela vai funcionar na nossa vida? Né? Como? Não tem como. Então, a gente precisa ter a nossa particularidade com Deus, individualidade com Ele, não só na igreja aos domingos, mas isso diariamente dentro de casa, né? Ser humilde, reconhecer, Deus, me ensina isso, me explica aquilo, por quê? Como? Me ajuda? Com humildade, não achando, eu já sei, mas não é bem assim, mas o a mais não vem dele, né? Porque ele é Deus de certeza, ele não é um Deus de a mais. Então, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, aquelas pessoas que não obedecem à palavra de Deus, não são fiéis a Ele em tudo. Nas ofertas de vida, nas ofertas financeiras, no dízimo, na devolução do dízimo, na fidelidade a Ele em não pecar, em desviar daquilo que é errado e falar, por temor a Deus eu não vou fazer isso. Então, essas pessoas não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, tá aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo já deixou aqui na palavra bem claro. Tá muito claro aqui. Se o Espírito de Deus não habita dentro de você, de mim, nós não somos dele. Se o mundo já é do maligno, ou a gente é desse mundo, ou a gente é do reino de Deus, como no título está escrito. O meu reino não é deste mundo. Tá em Romanos 8. O meu Deus não é o meu reino não é deste mundo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus falava assim com os discípulos: fiquem juntos, que eu vou para o Pai. É necessário que eu vá para o Pai, porque eu vim aqui para poder cumprir a promessa. Mas Deus enviará o Espírito Santo, que guiará vocês a toda a verdade. Então, quem nos guia à verdade é o Espírito Santo. E como que o Espírito Santo vai nos guiar à verdade se a gente não está em espírito conectado com Ele? Se a gente não está buscando intimidade com Ele? Se a gente não se a gente não entregou a nossa vida para Ele? Como? Não tem jeito. Deus não fala com a gente de qualquer forma. Aquele que tem intimidade com Ele, entende e sabe ouvir a palavra dele. Ainda que você não tenha intimidade com Ele hoje, mas se Ele está falando com você, porque Ele quer ter intimidade com você. Mas é necessário você sair desse lugar que você está, levantar e ir até Ele. Assim como todos aqueles que Ele curava ouviam falar da fama de Jesus, onde Ele passava, arrastava multidões. E aquele que queria ser curado, aquele que queria ter uma vida nova, ia até ele. Como a mulher prostituta foi até ele. Derramou o perfume no pé dele, lavou os pés de Jesus, se humilhou na presença dele, se arrependeu de todo o erro, todo o engano. Não tem como Jesus não compadecer. Ele te perdoa, ele nos perdoa. Mas não importa o que a gente fez. Mas é necessário que a gente tome uma decisão de largar e abandonar a vida velha e ande em novidade de vida com ele, né? Então, muito forte isso aqui. E para finalizar, lá no final, gente, Apocalipse é a revelação do que vai acontecer. É a revelação. Então tá escrito aqui, muitas coisas já estão acontecendo nos dias de hoje e as pessoas não percebem, acham que é um acaso, né?
Então, foi a revelação que Deus deu para João sobre tudo que vai acontecer. E Deus, ele falou com 7 igrejas. E essas 7 igrejas representam 7 tipos de pessoas, tá? Então, depois que você tiver um tempo, medite sobre as 7 cartas das igrejas. Uma delas é você. Uma delas é você. Porque as pessoas de antigamente não estão aqui mais. Essa palavra é para nós. Então, se isso aqui é uma profecia para o que vai acontecer, então essa palavra é atual, é pra gente, tá? Então, eu quero meditar aqui na carta que Deus deixou, né, por intermédio de João, para uma das igrejas. E se você parar para pensar, Deus, ele sempre tem um elogio para fazer para você. Ele tem pensamentos de coisas boas de você, não de coisas más. Mas muitas das vezes essa autocrítica vem, esse julgamento vem de dentro de você. Aliás, são vozes que estão vindo e você está conversando com ela e está acreditando que você é essa pessoa. Porque é isso que o diabo faz, ele vem sutil. Ele não aparece para você de rabinho, eu sou o diabo. Não, vai se fazer de amigo. Vai se fazer de amigo e vai fazer você acreditar que esses pensamentos são seus. Então, você precisa filtrar. O que você está deixando entrar? O que você está conversando? Você precisa saber quem você é de verdade. Porque se Deus te fez um pouco abaixo dele, ele te deu domínio sobre todas as coisas. Só basta você assumir essa condição. Mas, se a gente está inclinado para o medo, para a dúvida, para os nossos desejos, então nós estamos dando ouvido não para Deus. Estamos dando ouvido para essa palavra do diabo. E essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. A gente precisa acordar, porque quando eu ouvi que o diabo estava na minha vida, que ele que estava conduzindo a minha vida, eu falei, o quê? Não quero. Quando eu tive o conhecimento da verdade, está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade vai libertar aquele que se dedicar. Então, eu me dediquei, eu busquei. Falei, nossa, peraí, deixa eu entender mais isso aqui que está acontecendo. E aí eu vi que eu tava nas garras do diabo. Eu tava fazendo a vontade dele, não a de Deus. Então, automaticamente, quem tava conduzindo a minha vida era o diabo. E isso parece até uma afronta, mas é a realidade. É a realidade. Depois que eu tive essa consciência e falei, não quero, passei a andar com Deus, passei a me dedicar, passei a colocar Ele como prioridade na minha vida, a minha mudança aconteceu e está acontecendo todos os dias. E essa carta aqui é uma exortação muito, muito forte, gente. Olha o que Deus fala para essa carta. Primeiro, ele elogia. Então, a gente precisa até pegar esse exemplo aqui para lidar na vida com as pessoas, com o nosso marido, na vida com os amigos, às vezes até nas redes sociais, quando vai comentar alguma coisa de alguém. Porque nós temos que elogiar outras mulheres. Nós temos que ser aquela mulher que não compete, mas que conserta a coroa da outra sem dizer que ela tá torta. Nós não estamos aqui para competir. Nós temos que elogiar a pessoa e depois você fala o que tem para falar. Só que tem pessoas que primeiro elas vêm, dão opinião, exortam e a pessoa não vai ouvir. Então, olha como que a sabedoria de Deus para falar. Primeiro ele elogiava e depois ele falava o que aquela igreja tinha para consertar. E aí ele começou dizendo assim, conheço as tuas obras. Isso ele está falando pra gente, hein? Isso é só uma carta das 7 igrejas. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. E aí a explicação fala assim, isso quer dizer, quem dera você fosse totalmente incrédula ou ardentemente cristã. Quando a gente fala cristã, é de Cristo, tá? Não é religião, não. Eu sou isso, eu sou aquilo, não. Quem é de Deus é cristão e pronto. É cristão, é de Cristo, tá? Então, quem dera, quando ele fala assim, quem dera você fosse, você não conhecesse a palavra de Deus, nada, ou então você fosse forte na fé. Isso ou a pessoa é uma coisa ou ela é outra. Esse é o significado dessa expressão. Aquele estado de mornidão espiritual era inaceitável para o Senhor Jesus. Quem gosta de coisa morna, gente? Ou café é quente, ou não presta. Café é morno, né? Ou a gente é frio,
não conhece nada da palavra de Deus, ou a gente é quente. Agora, aquele que conhece e anda segundo a sua vontade, olha o que Deus fala para essas pessoas. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que palavra dura de um Deus de amor, né? Um bom pai, ele exorta o filho para trazer uma consciência de que tipo de vida você está levando. Fala com a gente. Acorda, desperta do sono da morte. Ah, se meu povo me escutasse, eu abriria as janelas do céu e derramaria bênção sem medida. Então ele tá nos alertando aqui a acordar. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, minha amiga, se você conhece a verdade sobre Deus e ainda não está colocando ela em prática, a mesma coisa está acontecendo aqui. Dá ânsia de vômito em Deus. Para a pessoa que conhece e tanto faz. Tanto faz. Ah, o meu dia vai chegar. Ah, um dia eu entrego. Um dia eu volto. Será que você vai ter oportunidade desse dia? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns minutos. E aquelas pessoas que infelizmente acontece, dá um infarto do nada, não teve chance de pedir perdão. Para onde vai essa alma? Nós somos uma alma, precisamos entender que existe uma eternidade, mas Deus quer que a gente viva o reino de Deus dele aqui nessa terra. E a salvação é um plus, é um bônus para aqueles que se dedicam à palavra de Deus. Nós seremos julgados conforme as nossas obras. Por isso que muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor. E ele vai falar, desculpa, não te conheço, quem é você? É como chegar na festa de um casamento, alguém fala, oi, tudo bem? Eu vim nesse casamento. Seu nome tá na lista? Quem é você? Pensa a gente chegando no dia, hoje Jesus é o nosso advogado. Pensa no dia do juízo, ele fala, quem é você? O seu nome não tá aqui. Pelo amor de Deus, gente, isso me dá um temor muito grande, cara. Eu até arrepio. Você precisa tomar uma condição, uma posição da vida que você está levando. Não somente por conta da eternidade. Claro, porque a nossa alma é eterna. Nossa condição aqui é 100 anos no máximo. E depois nós vamos ter plena consciência dessa live aqui. Nós vamos ter plena consciência dessa live aqui depois. E o que a gente fez com tudo isso que a gente está ouvindo? Quer viver a plenitude de Deus? Quer viver as promessas de Deus? Você precisa colocar a palavra dele em prática. Você precisa colocar ele em primeiro lugar na sua vida, porque ele não aceita dividir o trono dele com ninguém. Com dinheiro, com casa, com filho, com marido, com vida sentimental. Tudo isso ele acrescenta. Isso não pode estar no lugar dele na nossa vida. E quando a gente abre a boca para orar, o que a gente tem pedido? A gente está glorificando o nome dele? Será que a gente sabe o verdadeiro significado do Pai Nosso? Como que a gente começa a orar o Pai Nosso? Glorificando o nome dele, pedindo para que venha a nós o reino dele. Será que a gente está prestando atenção na preciosidade do Pai Nosso? Ou será que a gente está orando com vãs repetições no automático? Porque orações no automático não agrada a Deus. Agrada a Deus oração com vida, com arrependimento, oração sincera, oração com humildade, com reconhecimento, com reverência, com temor. E depois que levanta dessa oração com temor, vai e pratica aquilo que orou. É isso que Deus coloca na balança. Porque ele não é bobo. Gente, Deus não é bobo. Ele nos vigia e sabe que a gente faz 24 horas por dia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aquelas pessoas que dizem, né? Ah, eu sou rica, enfim. Em todos os sentidos, nem só financeira. Ah, eu já tenho de tudo e eu estou enriquecida e de nada tenho falta. E não sabeis que és um... Gente, olha a palavra. Olha a palavra. Como dizes, rico sou, estou enriquecido. Quando você vai falar com uma pessoa de Deus, ah, não, eu já tenho tudo. Deus é comigo, já me curou disso, já me curou daquilo. Mas aí, quando você vai perguntar mais um pouco, ah, mas isso aí ainda não tá legal. Ah, mas não, realmente eu tô angustiada, realmente eu não sou tão feliz, assim, pensando bem. Por isso que Jesus fazia muita pergunta, porque a pergunta nos traz consciência, nos faz pensar em algo que a gente nem tinha imaginado. Então, olha a palavra. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabeis que és um desgraçado. Gente, tá escrito lá em Apocalipse 3, isso aqui não é a Maiara que tá falando não, tá? Apocalipse 3, 14 e 17 que tá falando esse versículo aqui. Não sabeis que é um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Olha o que Deus fala. Você acha que você já tem tudo? Você não
sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Sem mim, você pode até tentar. Vai dar murro na ponta de faca, vai enxugar gelo, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Uma hora ou outra, seu joelho vai dobrar e vai confessar que só ele é Deus na sua vida. Por isso que ele permite pessoas chegar no fundo do poço. Eu conheço pessoas, e quem sou eu? Eu não sou nada, eu tô aprendendo todos os dias, assim, quando eu escuto uma pregação, eu falo, meu Deus, quem que sou eu? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu preciso me consertar todos os dias. Então eu conheço pessoas que Deus já, assim, deu grandes sinais pra ela, e ela ainda tá vivendo no engano, aprisionada, não sabe quem é, não anda em novidade de vida, não assume essa imagem e semelhança que Deus a fez, não luta, não encara, não persevera, desiste no meio do caminho. O primeiro problema, desiste e acha que não consegue, que não pode, não é pra mim. Tá conversando com vozes que não é de Deus. Essas vozes não vêm de Deus e nem vêm de você. Você está aceitando isso que vem. Você precisa rejeitar, filtrar o que entra, o que você escuta, repreender, se afastar se necessário. Então, Deus chega a chamar o ser humano, aquela igreja na época, a igreja de pessoas desgraçadas, miseráveis, pobres, cegas e nus, porque elas se achavam alguma coisa. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Se nós queremos ter vida com Deus, nós vamos ser provado no fogo. Um ouro, ele só tem validade quando ele é refinado, ele é provado. Precisamos passar pelo fogo. Precisamos passar por essa transformação de dentro para fora. Tem que ter barulho, tem que ter bagunça para limpar, como eu dei o exemplo na última live. Tem que ter uma faxina, colocar tudo pro alto para Deus trabalhar. É uma construção. Precisa, sim, a gente obedecer para depois sacrificar e ser imitador de Cristo. Aquele que quer andar com Jesus, que ande segundo como ele andou, que faça o que ele fez, seja imitador dele. Está escrito isso na palavra. Então, aconselho-te. Então, Deus está aconselhando a gente a passar por essa purificação, para que ele venha achar espaço para trabalhar em nós, para que verdadeiramente você se enriqueça. E roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Roupas brancas, roupas novas, limpas. Deus quer nos limpar de dentro para fora. Mas ele é tão educado que ele não vai invadir a sua vida. O diabo não, ele invade. Se tiver brecha, ele entra e invade. Não adianta falar quantas pessoas próximas de mim, que eu falo, você não tá vendo o que o diabo tá fazendo na sua vida? Você não tá vendo? Não, mas Deus é comigo. Não, mas então, cadê esse Deus de maravilha na sua vida? Você tá vivendo nessa vida, como ele fala, desgraçada, miserável, pobre, cega, nu. E eu não tô falando de financeiro, não, gente. Eu tô falando de paz. Pega no espírito isso que eu tô falando. Tenha discernimento espiritual disso. Porque as coisas de Deus são espirituais. Então, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Muitas pessoas estão na cegueira espiritual. A cegueira espiritual é na alma. Deus quer tirar as vendas dos nossos olhos. É isso que ele está fazendo aqui nessa manhã. Para que a gente entenda, fala, poxa vida, o que eu estou fazendo? Deixa eu me consertar. Deixa eu me voltar para ele. Deixa eu virar o meu canhão para ele. Deixa eu olhar para frente, para o alto. Esquecer das coisas e das pessoas. Não é que você não vai lutar pelos seus problemas. Vai lutar. Claro que vai lutar. Mas quando ele é a prioridade na sua vida, ele te dá condição para isso. Ele que sabe. Ele que vai nos guiar no caminho da verdade. Então, ele exorta essa igreja aqui a pingar colírios, né? Para poder enxergar o mundo espiritual. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus só pregou o arrependimento. Arrepende-te, que o reino de Deus está próximo. Arrepende-te. Ele está nos chamando ao arrependimento. Se você acha que você não precisa se arrepender, você precisa rever o seu cristianismo. Porque nós temos que nos arrepender todo dia de alguma coisa, gente. Nós não somos perfeitos, não. Se você acha que não precisa de arrependimento, que não precisa de mudança, então tem algum engano aí. Tem algum engano, porque Deus é um Deus de humildade, de reconhecimento. Eis que estou à porta e bato. Gente, esse versículo é muito forte. Esse capítulo é muito forte. Eis que estou à porta e bato. Tá falando com a gente.
Se alguém ouvir a minha voz, ele tá falando com a gente dessa manhã o tempo inteiro, tem quase 1 hora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Então ele tá batendo na porta. Se a gente abrir e tiver disposta a tirar todo o entulho, se a gente arrumar a casa, igual eu falei na outra live, quando você vai receber uma visita, você não arruma a casa? Se você arrumar a casa, abrir a porta do seu coração, que ele tá batendo, educadíssimo, Jesus, ó, batendo aí na sua porta. Ei, você quer ter vida plena? Você quer ter vida com abundância? Você quer ter paz no seu espírito? Você quer herdar o reino de Deus? Você quer herdar o reino dos céus? Eu tô batendo aqui na porta. Mas você precisa me entregar o seu tudo. Porque o reino de Deus é a maior preciosidade que um ser humano pode receber. Mas é uma troca. Jesus não trabalha sozinho. É uma troca. É você entregar o seu tudo para ele te entregar o tudo dele. É um relacionamento. Então, se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Ao que vencer... Deus não é Deus do início, ele considera uma coisa boa no fim. Não considera só uma bênção e aqui outra bênção ali que você se conforma. Não, ele considera aquele que combate um bom combate, que completa a carreira e que guarda a fé todos os dias. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no trono. Ai, gente. Ao que vencer, eu fico emocionada. Ao que vencer, lhe considerei que já assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. Ele deixou esse exemplo aqui. Ele venceu. Se ele venceu, você pode vencer. Nós podemos vencer. Nós só temos que fazer aliança com a pessoa certa. É isso que está errado. Está errado o caminho que nós estamos escolhendo. Quando você coloca, ele tem que ser o nosso GPS. Ele que tem que conduzir a nossa vida. E tem que ser do jeito dele, para que a gente tenha direito a essa promessa. Para que a gente venha vencer. Porque sem o Espírito Santo, o dia mal... Gente, o dia mal vai vir para todo mundo. Se o dia mal ainda não veio para você, se prepara. Ele vai vir. Se você não estiver preparada, se você não estiver com a sua vida espiritual bem alicerçada, você não vai suportar. Não vai, pode estar tudo em tranquilidade agora, na mornidão agora, né? Mas o dia mal vai vir. E será que a gente está preparado para esse dia? Ao que vencer, lhe considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, para mim, esse versículo aqui fala tudo. E olha que essa é uma das igrejas, tá? São 7. Ele sempre vai elogiar. Ele tem pensamentos bons sobre nós. E ele quer o melhor para nossa vida. Mas depois ele vai te falar. Se você perguntar para ele, Deus, aonde eu ganhei uma descurtida do Senhor hoje? Aonde eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Se você não consegue enxergar ainda, dobre os seus joelhos aí, seja humilde, reconheça, ore, fale nas suas palavras. Não precisa falar oração pronta. E nem precisa ter palavras bonitas. Ele vai te falar. E o que ele falar para você fazer, faça. Porque se ele tá te pedindo isso, é para te entregar um algo a mais. O reino de Deus é tudo que a gente busca aqui. Não junte tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Ajunte tesouros no céu, onde lá tá guardado e ninguém destrói. Deus não fala pra gente não ficar se preocupando demais nas conquistas desse mundo. Nós precisamos colocar a vida espiritual como o nosso alicerce, como a nossa base, que o resto vai caminhar. Não é o contrário. Não é. Deus é um Deus de justiça e tem ali a receita que você precisa seguir. Se assim você fizer, assim você tem direito. Se não, vai continuar padecendo. Isso eu falo pra mim também. Não tô julgando ninguém, não. Quem sou eu para julgar? É ele que está exortando, não é ele que fala aqui. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Nós não temos poder de mudar ninguém. Nós só temos poder de mudar a nós mesmos. Então, seja a sua melhor companhia. Seja uma pessoa que você gostaria de ter do lado. Seja, se é mulher, seja o marido que você gostaria de ter. Seja um exemplo.
Seja a imagem e semelhança de Deus. Assuma essa condição. Permita viver essa mudança, que é dolorosa, assim como a morte de cruz é. Mas vale a pena cada entrega. Vale a pena a dedicação. Vale a pena ser humilde, porque quem se humilha será exaltado. Não são os que são humilhados que serão exaltados, não. É o que se humilha. Muita gente tá vendo como é a interpretação? Ai, os humilhados serão exaltados, o meu tempo vai chegar. Ai, se Deus quiser, Deus já quer, tá escrito aqui. Quando ele foi curar o cego, falou, o leproso, falou, se o senhor quiser, me cura. E ele falou, quero ser limpo. Eu quero, ele quer te curar. Ele tá pronto, tá esperando você ir até ele. Ele quer, mas você quer pagar o preço? Então, tem uma condição aí. A resposta das suas orações está aí. Você tem ouvido o que eu tenho falado para que eu venha ouvir e responder aquilo que você está me pedindo? Será que o que você está me pedindo me glorifica ou glorifica a si mesma? Eu estou sempre falando isso aqui, né? Glorifica a você ou glorifica a Deus? Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que pede. Gente, 8 horas da manhã. Já sabem que se deixasse eu... Nem água eu bebi hoje, né? Palavra muito forte. Uma exortação que é para nos limpar, que é para nos purificar. E agora você pode buscar a presença de Deus aí na sua casa. Antes de sair para trabalhar, faça essa oração de arrependimento. Entrega a sua vida para Ele, porque não tem outro caminho, não. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. E Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, você tem que pedir para que Jesus interceda por você, mas você tem que fazer a sua parte. Que tenhamos mais atitude do que fala. Que a gente possa mostrar com a nossa vida esse amor por Deus, que é no espírito. Não é um amor de pai e mãe, de marido e mulher. É um amor espiritual. E Deus quer te dar a vida plena, a vida completa. E depende mais de você do que dele. E eu posso te falar uma coisa. Vale a pena. Vale a pena andar na contramão desse mundo. Vale a pena para poder viver tudo aquilo que ele promete. Então, não recorra, sabe, a adivinhações. Não fica recorrendo a coisas prontas. Eu vou ler o meu horóscopo de hoje. O que será que está escrito aqui? Pelo amor de Deus, gente. Isso não é de Deus, não. Pessoa que precisa ficar recorrendo a horóscopo para poder... deixa eu ver aqui a minha cor de hoje. Não, gente. Quem é espiritual não precisa disso, não. Precisa de quem pagou o preço. Jesus. Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Então, vamos ter discernimento dessas coisas. São nos mínimos detalhes que nós somos reprovados. Não tem essa de que, eu sou do signo tal, não. Não, você é cristão, você não é. Entendeu? Deus não se agrada dessas coisas. Olha o quanto ele exortou essa igreja aqui que se achava que era alguém. Então, precisamos ser humildes. Vamos recorrer a quem realmente fez algo por nós, né? Porque quem escreve horóscopo é um homem. É o homem, não é Deus. Né? Então isso é um engano de Satanás. Tá vendo como ele é sutil nas coisas? Semana passada eu falei do Halloween. Se você comemora o Dia das Bruxas, minha amiga, então precisa rever aí, né? Então Deus tá falando isso pro nosso bem. Sabe por quê? Porque ele te ama. Porque ele te ama. Senão ele não tinha separado você para estar aqui. Escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Você é uma escolhida. E queira deixar Deus te usar. Deixa ele te usar. Que eu tenho certeza que grandes coisas estão por vir na sua vida. E a sua vida pode começar a partir de agora. Só depende de você. Eu tenho certeza que Jesus, ele quer mais te abençoar mais do que você quer. E se ele está te exortando, se ele está me exortando aqui nessa manhã, é porque ele nos ama. Se ele está insistindo com a gente, é porque tem uma promessa. Ele quer nos usar para ir nos confins do mundo e sermos testemunhas dele. Mas para a gente ser testemunha dele, nós precisamos viver a transformação. Só é testemunha aquele que passa por aquilo. Isso é uma verdadeira testemunha, tá? Então, Jesus te deu um elogio, ele conhece você. Então, só coloque em prática tudo isso que ele está te pedindo. Creia. E quem crê, coloca em prática. E quem crê e for batizado pelo Espírito Santo será salvo. Então, queira viver no reino de Deus, porque é o melhor lugar.
tá? Então, gente, vamos fazer uma oração aqui para entregar a Deus essa palavra. Não vou pedir desculpa para vocês. Meu marido até falou assim: você tem que parar de ficar pedindo desculpa. Se Deus tá falando, eu falei, é verdade. Porque Deus, Jesus, ele pregava, ele não ficava falando, gente, desculpa. Não, ele era de sim, sim, não, não. Quando ele falou essas palavras assim, desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, depois ele não pediu desculpa, na verdade. Então, assim, se Deus falou duro com você, comigo, nessa manhã, é porque a gente tava precisando. Na verdade? Então, vamos fazer uma oração aqui, entregar para Deus o nosso dia. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que palavra, é com muito temor que eu ouço as palavras do Senhor. Deus, me ensina, nos ensina. Eu oro por todos nós que estamos aqui. Pai, nos ensina a estar no centro da Tua vontade mais uma vez. Nos mostra o nosso erro, nos mostra, meu Pai, com transparência o nosso interior nessa manhã. Tira as vendas dos nossos olhos, tira o tampão dos nossos ouvidos. Penetra, meu Pai, no mais profundo da nossa alma. Faz uma limpeza. Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa se às vezes a gente fez as coisas, o nosso achismo, a confusão do dia a dia desse mundo não deixou a gente ouvir a Tua palavra, não deixou que a gente colocasse o Senhor como prioridade. Meu Pai, nós reconhecemos aqui diante do Senhor o nosso erro e pedimos que o Senhor venha nos ajudar nessa caminhada da fé. Mostra pra gente o Teu querer, a Tua vontade, nos ensina a estar no centro da Tua vontade, nos dá equilíbrio, nos dá resistência, troca as nossas fraquezas, as nossas impurezas pela perfeição do Senhor nessa manhã. Meu Deus, que o Senhor possa achar lugar em nós, que o Senhor venha nos conduzir, nos dá força para perdoar se necessário, nos dá força, meu Deus, sim, para entregar a nossa vida de fato e de verdade, que o Senhor venha ter liberdade em nós. Nós queremos ter intimidade com o Senhor, Pai. Então fala conosco mais uma vez, nos orienta, guarda essa palavra dentro de nós, que essa palavra venha crescer, venha dar frutos. Meu Deus, não deixa o inimigo roubar essa palavra de nós, não. Em nome de Jesus, Pai, agora eu intercedo por cada uma dessas vidas que o Senhor separou para estar aqui nessa manhã. Foi o Senhor que deu a direção, meu Pai, desse Café com Fé toda terça-feira. Então, se essas pessoas estão aqui é porque elas são chamadas pelo Senhor. Então, que elas tenham força para permanecer. Eu intercedo por cada uma delas aqui. Eu peço que o Senhor, meu Pai, venha ajudar na caminhada, que o Senhor venha descer agora com a Tua luz, com o Teu brilho, venha dar um vigor na vida delas, que essa palavra venha, meu Pai, ser como uma injeção de ânimo, não só no dia de hoje, mas todos os dias da vida dessas pessoas, e que essa luz possa espalhar sobre a família dessas pessoas, sobre o trabalho dessas pessoas, aonde elas passarem, meu Pai, que a luz do Senhor venha resplandecer e que a Tua obra, meu Pai, venha se concretizar na vida de cada uma delas, que elas sejam verdadeiras testemunhas do Senhor aqui nessa terra, meu Pai, e que haja salvação na nossa vida, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Te agradecemos por essa palavra abençoada, meu Pai. Muito obrigada por nos exortar, muito obrigada pelo cuidado, muito obrigada, meu Pai, por cuidar da gente. Mais um dia eu te agradeço, te louvo, te exalto. Tu és Rei, Santo, Poderoso, o único digno de louvor, de adoração, de glória. Obrigada, meu Salvador, que o Senhor possa cuidar dos nossos passos todos os dias da nossa vida, porque mais uma vez eu digo, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Amém. E graças a Deus, gente, bom dia! Alguém quer mandar alguma coisa? Acaba que quando eu tô falando de fé aqui, eu quase não interajo, né? Quase não interajo, eu não consigo ler oração de arrependimento. Tem um versículo que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu irei até ele. Oração de arrependimento é pedir perdão por todo erro, todo engano. Se Deus falou com você alguma coisa nessa manhã que você estava fazendo, é você dobrar os seus joelhos, é você falar com Deus que entrega o seu passado, que entrega a vida velha, que entrega a vida errada e que decide andar com ele daqui pra frente, que você vai seguir e obedecer a palavra dele, que você vai pede ajuda para ele te ensinar a caminhar, andar nos caminhos dele. Toma uma decisão, fala: a partir de hoje, meu Pai, eu não vou andar segundo o meu querer, a minha vontade, eu vou andar segundo a vontade do Senhor. Então eu entrego a minha vida em Tuas mãos, de corpo, alma e espírito. Me ensina, me mostra o que eu preciso mudar, porque eu estou disposta. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. E essa oração, ela tem que ser sincera, ela tem que vir de dentro para fora. Se ela for sincera, um arrependimento, não um remorso.
se for de arrependimento, se você quer andar em novidade de vida, não quer mais fazer segundo o teu querer, essa oração, com certeza, ela vai, Deus vai falar com você, tá bom? Então, gente, é isso que é desconfortável para o Espírito Santo viver com o coração cheio de mágoas, medo de murmuração. Não dá, né? Mágoa, não dá. Ele vai pedir pra, né, você perdoar as pessoas, porque esse é o caráter dele, né, gente? O caráter dele é incomparável. Renovação da nossa mente, atualizados em nosso espírito, isso aí. Então tá, gente, ó. Beijo pra vocês, que Deus abençoe. Outra coisa, compartilha essa live com quem tá sofrendo, com quem precisa ouvir, tá? Ou compartilha nos seus stories, não precisa nem me marcar não, sabe? Mas assim, leva pras pessoas, ajude alguém, evangelize a vida de alguém, compartilhe com as pessoas, faça aquilo que Jesus mandou a gente fazer, amar o próximo como a nós mesmos, não é verdade? Deus abençoe vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou no direct, vamos trabalhar, né? Mas vamos mandar em espírito conectado, às vezes dá pra gente orar em pensamento, não precisa nem abrir a boca, em pensamento a gente tá, meu Deus, tem misericórdia. Quando ouve alguém falando alguma coisa, meu Pai, tem misericórdia dessa vida, tá amarrada essa palavra, repreenda essa palavra, não aceita essa palavra, o tempo inteiro. Isso é estar conectado, não precisa só orar de falar, mas na mente a gente tá orando o tempo inteiro. Isso é relacionamento com Deus, não é verdade? Então tá, já fiquei aqui mais 10 minutos, né? Senão eu fico aqui até 9 horas. Deus abençoe vocês, gente. Boa semana. Semana que vem, 6h59, estaremos aqui de novo, toda terça-feira, com o nosso Café com Fé. Tchau!